Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no Envolvidos com Cristo, seu canal, para que possamos juntos estar meditando na palavra de Deus e aprendendo aquilo que Jesus quer nos ensinar. Hoje temos um assunto bastante interessante, vamos estar falando a respeito de fé, de todos os aspectos que envolvem a fé na vida e na jornada cristã. Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, a todos que estão acompanhando esse podcast, e com certeza também será de grande bênção para todos nós. E como o irmão João disse, hoje é um tema bastante importante, bastante atual, que é sobre a fé, né? O tema é crescer na fé em tempos de frieza espiritual. Olha só que tema bastante relevante e interessante, né, irmão Zana? Nós estamos abordando aqui, apesar de já nos últimos podcasts nós temos abordado também um pouco sobre a fé, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre como crescer na fé em momentos, né, em épocas de tanta frieza espiritual, né? Já deixando aqui é, um pontapé aqui, uma chamada para esse tema, que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 8, que vai dizer o seguinte: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa já é uma pergunta para você, irmão Zana. Tá bem. Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé na terra? Ele encontraria fé nos seus escolhidos, no povo de Deus? Envolvidos, que o Eterno esteja continuamente na vida de vocês. A questão da resposta que o Senhor me pede, ela é fácil de entender. Claro que quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua igreja. E os integrantes da sua igreja, o próprio ensinamento bíblico nos mostra que para atendê-lo tem que ter fé. Já que ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E, em hipótese alguma, alguém que não esteja agradando a Deus vai fazer parte da igreja dele. Vai ser levado com ele a morar eternamente lá. Mas o fundamento que eu posso transmitir, irmão Marcos, vem um pouquinho do entendimento, né? Do que vem a ser essa questão de ter fé. O irmão João já nos deu detalhes disso em outras oportunidades. E aqui eu queria convidar cada um dos nossos participantes a meditarmos um pouquinho no que diz o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20, que eu acredito que seja de conhecimento da maioria, quando Jesus diz o seguinte: por causa da pequenez da fé que vocês têm, respondendo aos discípulos, né? Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Aqui no contexto, os discípulos tentam curar um enfermo e, não dando conta, o pai desse enfermo pede a Jesus que resolva o problema, né? E Sim. Jesus simplesmente determina que o demônio saia daquela vida. E os discípulos então perguntam para Jesus: Jesus, o que o senhor fez de diferente de nós aí, né? Qual que é o segredo do negócio? Por que o senhor conseguiu e nós não? Então Jesus faz a menção em relação à fé dele, né? Em algumas versões nós vamos falar a respeito de tamanho, mas aqui nós entendemos claramente, principalmente na versão Almeida atualizada, que não se trata do tamanho da semente. No contexto histórico, nós sabemos que a região de Israel ela é rica nesse tipo de semente. É comum, né? Semente de amora. Principalmente que as amoreiras são comuns. E por ser uma região desértica, é muito comum que as sementes se espalhem em diversas partes. E em muitas vezes essas sementes ficam alocadas em lugares pedregosos. Então, como que uma semente de mostarda conseguiria sobreviver numa região árida, né? Ou seja, pouca água, intensa luz solar, no meio de pedras? E aí nós entendemos que Jesus se refere ao que está dentro da semente. O conteúdo daquela semente, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, ela floresce, ela brota.
Então, aquilo que está lá dentro dela, aquela árvore que está lá dentro daquela semente, ela começa a germinar. E germina com tanta resistência que é capaz de empurrar a própria pedra ou os pedriscos e pedregulhos que estão ali no caminho do crescimento dessa semente. E o ensinamento que vem para nós. A fé, ela está relacionada à persistência, à determinação, à convicção, a não esmorecimento. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Então, quando Jesus questiona, será que quando a Bíblia questiona, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esse impacto dessa pergunta está exatamente relacionado aos dias que nós vivemos. Diante de tantas situações, de tantos ensinos, de tantas filosofias, onde as pessoas já não dão tanto valor à palavra de Deus. Já não reconhecem mais o Senhor, Deus, como um ser supremo e não só cuida daqueles que Ele ama, aqueles que se entregam para Ele, mas também garante uma vida eterna. Para conseguir isso, é de forma humana? Não, só de forma sobrenatural. Quer dizer, você primeiro começa a negar a sua própria natureza, para daí então entender a vontade de Deus na sua vida, receber dele a graça, a sabedoria, para poder simplesmente, como a semente, suplantar as adversidades. Qual que é o propósito da semente? É ser uma árvore que dá frutos, uma árvore que serve de sombra, de proteção até para as aves, né? E qual que é o propósito do cristão? Qual que é o propósito do ser humano no planeta Terra? Será que Deus colocou o ser humano aqui para viver eternamente no inferno, na tortura eterna? Não. Mas, infelizmente, aconteceu uma situação que fez com que o ser humano mudasse a rota do seu destino. Mas, ao mesmo tempo, Deus proveu um salvaguarda para esse ser. Então, aceitar esse estilo de vida cristão implica em que a pessoa pratique a fé de que ela é um ser escolhido por Deus. A própria palavra diz: eu vos escolhi. Pô, pelo amor de Deus. O fato de você ter sido escolhido pelo Criador dos céus e da terra não é pouca coisa, não. O fato de nós estarmos vivos hoje somos reflexos disso, somos testemunhas de que Deus nos escolheu para estar vivendo nesse momento. Então, é por acaso? Isso óbvio que não. Existe um plano, existe um projeto para cada um de nós. Então, a partir do momento que nós reconhecemos isso, apesar das adversidades, nós vamos em função desse projeto, em função desse propósito, né? Espera que cada um vá. Então, o exercício da fé está exatamente nessa resiliência necessária, nessa resistência, nessa determinação e submissão ao poder de Deus em reconhecer que Ele é o soberano de nossa vida. Então, se Ele planejou, se Ele disse que vai acontecer, acabou. O meu propósito é obedecer aquilo que Deus determinou para mim.